como criar validação de dados com pesquisa como essa daqui utilizando o Excel. Então, como é que a gente faz para construir uma caixa de validação de dados com pesquisa aqui dentro do Excel? Já estou com este material aqui aberto. Ele está disponível aqui na descrição desse vídeo, se você quiser fazer o download e realizar o processo aqui junto comigo. Então, como é que a gente faz aqui essa validação de dados, essa caixa de seleção, colocando pesquisa dentro? Então, para isso, nós vamos criar primeiramente uma validação de dados padrão. Então, como a gente constrói aqui essa validação de dados? Nós temos já essa lista de apoio, que é a listagem que a gente quer colocar dentro dessa validação. Nós já temos aqui um filtro, uma função para retornar as vendas de cada uma delas automaticamente. Nós já temos vídeo aqui mostrando como fazer isso, então é só você correr e assistir essa aula. Eu vou deixar ela linkada aqui na descrição também. Então, como a gente vai fazer para criar aqui essa validação de dados? Então, primeira coisa, eu vou clicar na célula onde eu quero que essa validação, essa caixa de seleção, ela fique. Então, eu quero que ela fique nessa célula aqui. Cliquei sobre ela e vamos agora até a guia Dados. E aqui em Dados, nós vamos selecionar a opção de validação de dados, que é essa opçãozinha aqui. Vale ressaltar que, dependendo da versão que você esteja utilizando, pode ser que a sua guia esteja um pouquinho diferente. Então, é importante você dar uma olhadinha e buscar por essa opçãozinha aqui de validação de dados. Feito isso, eu vou clicar em cima dela e aqui a gente tem as configurações dessa validação. Então, o que isso significa? Está selecionado aqui, informando que eu posso colocar dentro dessa célula qualquer valor. Então, não tem regra aqui. Só que eu quero colocar uma regra. Então, eu quero possibilitar apenas a seleção de um desses valores, certo? Então, eu vou aqui alterar de permitir e eu vou colocar a opção de lista. Então, lista, e eu quero que qual lista seja possível? Apenas a lista de apoio que eu já deixei aqui. Então, é muito importante que para a gente colocar essa opção de pesquisa dentro da nossa validação, você tenha essa listagem já preparada no seu material. Então, eu vou clicar aqui em fonte, ó, cliquei em cima, e eu vou clicar na fonte que eu desejo. Então, eu vou clicar na primeira célula aqui e arrastei até a última. Olha só, ele fez a seleção de todo o intervalo e ela já está aparecendo aqui em fonte. Vou clicar em OK agora e prontinho. Observem que já apareceu para a gente aqui a nossa setinha e ao abrir já aparecem todas as opções. Então, olha só, ao clicar, a gente já tem a variação aqui das informações de cada um dos vendedores. No entanto, eu ainda não estou conseguindo pesquisar. Observe, se eu clicar aqui em cima, eu não consigo pesquisar nada. Eu preciso vir na setinha e selecionar a opção que eu desejo. Como que a gente faz para habilitar a pesquisa? Então, primeiro eu vou apertar um delete para apagar a informação daqui. Observem que a validação, ela continua, eu só apaguei a informação que estava na minha célula. Então, ó, zerei ela. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar vir até essa guia desenvolvedor. Jenny, não está aparecendo para mim, o que é que eu faço? Caso não esteja aparecendo para você, você precisa habilitar essa guia, perfeito? Então, como a gente habilita a guia de desenvolvedor? Para isso, nós vamos até a guia Arquivo, e aqui em Arquivo, nós vamos clicar e descer até Opções. Aqui embaixo, ó, vamos até Opções para a gente configurar as opções desse arquivo. Vamos aqui em Opções e vamos até Personalizar faixa de opções. Aqui em Personalizar faixa de opções, a gente tem a opção de configurar quais são as guias que a gente deseja que fiquem visíveis. Então, observem que no meu caso, eu já habilito tudo. Então, ó, eu tenho todas as guias que estão disponíveis para mim já habilitadas. Para você, você precisa obrigatoriamente, para esse exemplo, habilitar aqui a guia de desenvolvedor. Então, você vai habilitar, vai clicar aqui nesse checkzinho. Não pode estar desselecionado, ó, ele precisa estar selecionado desse jeitinho aqui. E você vai clicar em OK. Feito isso, ele já vai aparecer aqui para você. Caso ainda não tenha aparecido, é só fechar todas as guias do Excel, abrir de novo, que ele já vai estar disponível para você. Perfeito? Feito isso, uma vez que você já habilitou, agora a gente vai colocar essa opção aqui dentro. Qual é a opção que a gente vai trazer? Com a guia selecionada, vamos aqui até inserir dentro da guia desenvolvedor, lembrando, nós estamos aqui dentro, e ao clicar aqui nessa setinha, aparecem algumas informações de controle de formulário e controle de ActiveX. Dentro aqui dessas opções, nós vamos clicar em Controle ActiveX e vamos selecionar essa opçãozinha aqui, ó, de caixa de combinação. Percebam quando a gente passa o cursor, aparece o nome, ó, caixa de combinação,
controle ActiveX. Então, é essa opçãozinha aqui que a gente vai selecionar. Então, cliquei sobre ela, consegue perceber como a nossa setinha, ela virou uma cruz? Então, agora que ela virou essa cruz, eu vou posicionar onde eu quero que essa caixa fique. Então, eu vou posicionar aqui, ó, em cima da minha célula anterior, tá vendo, ó? Coloquei e posicionei ela bem acima da célula que a gente criou a nossa validação. E agora a gente precisa configurar essa caixa aqui. Então, para a gente configurar, nós vamos clicar com o botão direito em cima dela e vamos até propriedades. Feito isso, a gente precisa configurar algumas coisinhas aqui dentro. Primeiro, nós vamos configurar essa opção aqui, ó, de Linked Cell. Essa opção de Linked Cell. O que é isso? Nós precisamos informar qual é a célula vinculada a essa caixa. Qual é a célula? É a célula que a gente colocou a nossa validação, certo? Só que qual que é o nome dela? É a célula B, na coluna B, linha 9. Então, eu vou escrever B9 aqui em Linked Cell. Então, eu preciso informar qual é a célula a qual ela está vinculada. Então, aqui em Linked Cell, eu vou escrever B9. Observem, B9, exatamente o nome da célula, perfeito? Não precisa colocar o sinal de igual aqui. E agora a gente vai preencher também este List Fill Range. O que é isso? É o intervalo que ele vai pesquisar, o intervalo que ele vai consultar. Então, o intervalo que ele vai consultar é este intervalo aqui de informações, certo? Então, ele vai consultar este intervalo aqui. Opa, eu cliquei fora, ele saiu, ó, vou clicar aqui em cima de novo para ele habilitar aqui novamente a guia de propriedades dele. E nós vamos, então, informar este intervalo aqui em List Fill Range. No entanto, para a gente informar esse intervalo, você também precisa informar o nome da aba. Então, você precisa colocar o nome da aba, o nome da planilha que está utilizando e o intervalo que você deseja. Então, qual é o intervalo? O intervalo é da célula B12 até a B22, certo? Então, este é o intervalo. E qual que é a planilha? A planilha é a planilha exemplo. Então, aqui em List Fill Range, nós vamos primeiro escrever o nome da planilha. Então, exemplo, olha só, o nome da planilha é exemplo. Vamos colocar o sinal de exclamação, olha só, exemplo, sinal de exclamação. E agora, a gente vai colocar um intervalo. Então, eu vou escrever aqui, depois do sinal de exclamação, B12, que é onde começa, 2 pontos B22, que é onde termina. Então, 2 pontos B22. Olha só, ficou desse jeito aqui. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho, ó. Então, ficou desse jeito aqui. List Fill Range, dá exemplo, sinal de exclamação, da B12 até a B22. Prontinho, é só isso que você precisa fazer. Ao fechar aqui agora, nós já temos a configuração, no entanto, você ainda não consegue clicar e selecionar nada. Por quê? Aqui na guia desenvolvedor está habilitado o modo de design, ou seja, o modo de edição. Para a gente conseguir mexer nessa opção, você vai clicar nesse modo de design e vai desabilitar. Prontinho, uma vez que você fez isso, agora você consegue clicar aqui e consegue escrever. Olha só, Amanda Teles, dei um Enter, ele já aparece aqui. Se eu quiser Daniel Varejo, ó, ele já começa a aparecer. E se eu escrever agora João, ó, Carlos, mas não é o Carlos que eu quero. Coloquei o P, ele já vai aparecer. E mesmo que você não queira ficar escrevendo agora, você também consegue abrir aqui a nossa guia e selecionar normalmente. Então, eu quero Antônio Carlos, quero a Luísa Amaro, ou quero apagar e quero escrever Raquel, e aí sucessivamente. E um ponto muito importante, uma vez que você fez aqui essa configuração, você precisa salvar esse arquivo em um novo formato. Então, vamos aqui até Arquivo, olha só, vamos em Arquivo, salvar como. E aqui em salvar como, ao invés de salvar como pasta de trabalho do Excel o arquivo XLSX, nós vamos selecionar aqui essa opção e alterar para pasta de trabalho habilitada para macro. Por quê? Essa opção que a gente trouxe do controle de ActiveX, ela pode dar pau se você não salvar como pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Agora é só você salvar e prontinho, você já tem ali o seu material para você utilizar pesquisando os seus valores.